Olá, meus amados, a paz do Senhor. Para você que está acompanhando o nosso canal aqui na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, aonde você estiver, eu tenho agora uma palavra de Deus para a sua vida. Já gostaria que você que já me encontrou aqui, deixasse o seu joinha e também a sua inscrição no canal. Hoje a palavra de Deus está registrada, louvado seja o nome do Senhor, no livro, em 1 Pedro, no capítulo 4, tem uma palavra para você que chegou agora aqui no canal. 1 Pedro, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, diz assim no verso, a partir do verso 6, diz assim: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados, segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aqui nesta passagem, o apóstolo Pedro, ele traz uma mensagem muito edificante, uma mensagem que nos ajuda a vivermos nos últimos tempos. Ele já adianta dizendo que já é o fim dos tempos, que estamos vivendo os últimos dias. E ele nos alerta, aleluia, para que nós tenhamos o dever de andar, não andando como se tudo estivesse perfeito, como se tudo estivesse do jeito que você sempre quis e que Deus sempre desejou que nós andássemos. Ele quer, segundo a palavra de Deus aqui, que nós andemos em espírito, que nós andemos em vigilância. E o que é andar em vigilância? O que é andar no espírito? Então são questões, são pontos que devem ser meditados. A palavra de Deus, ela deve ser meditada. Alguns nem leem a Bíblia, quanto mais meditam, né? Muitos guardam a Bíblia e deixam ela cheia de poeira. Mas as escrituras sagradas, elas são muito importantes para a nossa meditação e é necessária para a nossa vida cristã. No versículo de número 6, diz a palavra que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, já pregou a palavra através de pessoas, de homens e mulheres de Deus, para muita gente. Quando a palavra diz assim, o evangelho foi pregado também aos mortos. Esta passagem aqui deixa muitas pessoas confusas, porque diz que o evangelho foi pregado aos mortos. E algumas pessoas dizem assim, então Jesus foi pregar o evangelho a quem já morreu? Será que Jesus foi ao túmulo de muita gente pregar o evangelho? Algumas pessoas acreditam que Jesus foi pregar o evangelho a quem já morreu. Tipo assim, nesse momento, Jesus entrou num cemitério e começou a pregar para essas pessoas. Não, não é bem isso. Aqui está dizendo que o evangelho, ele foi pregado aos mortos, mas os mortos que estão mortos hoje, mas que um dia, lógico, já viveram. Então Deus já usou pessoas
para pregar o evangelho a outras nações quando estavam em vida. Então, o evangelho já foi pregado para muita gente. Por exemplo, o evangelho foi pregado para aquelas 5.000 pessoas que Pedro prega, e essas 5.000 pessoas são convertidas. Então, naquela época, o evangelho foi pregado para muita gente. Pedro pregou, Tiago, João e tantos outros. E ali, aquelas pessoas naquela época, elas se converteram a Jesus, mas estão mortas. Hoje estão mortas. É por isso que diz assim: o evangelho também foi pregado aos mortos. Então, todos aqueles que já morreram com Jesus, já partiram na fé em Jesus Cristo, essas pessoas, lógico, estão mortas, mas o evangelho já alcançou essas pessoas quando ainda estavam em vida. Então, essas pessoas estão descansando com Jesus. Estão descansando, aguardando o grande dia do juízo final, e elas vão herdar claramente a vida eterna. Elas aguardam o dia do juízo final, como diz a palavra, o dia do Senhor. Estão aguardando, não estão mais em sofrimento. Às vezes a pessoa não entende quando Deus leva um dos seus para morar com ele, para o descanso, para o gozo eterno, e deixa muita saudade aqui na terra, né? Os familiares sentem muita saudade, mas a pessoa, mesmo deixando saudade, Deus está tratando com ela, a pessoa está salva para a glória do nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro, ele está alertando aqui para cada um de nós que o evangelho já foi pregado para essas pessoas que morreram. No versículo 7, ele diz assim: agora vocês têm que vigiar, vigiai em oração. Uma das coisas que abala o inferno, se não a que mais abala, é a oração. A oração tem sido a arma mais potente do povo de Deus. Todo crente, toda igreja que se ajoelha para orar, principalmente com o jejum de vez em quando, né? Orando incessantemente, sem cessar, o povo de Deus consegue vitória. E a oração não serve apenas para conseguir vencer alguma coisa, para conquistar apenas algo que está travado. A oração é necessária também para outros fins. Por exemplo, a oração é para fortalecer o crente. O crente não pode ser fortalecido sem orar. Então é preciso orar incessantemente. Quando você ora, o céu se abre a seu favor. Quando você ora por alguém, por exemplo, o céu se abre em favor daquela pessoa. E a palavra diz que a oração do justo pode muitos os seus efeitos. Então, nesse momento, é uma fase de você vigiar e de orar. Nós precisamos orar e vigiar, porque quando Jesus voltar, nós não vamos ser pegos de calça curta. O que é isso? De surpresa. Lembra das 10 virgens? Nós não podemos nos comportar como aquelas mulheres, né? As 10 virgens que, no caso, algumas estavam desprevenidas e outras não. Então nós devemos tomar o exemplo das virgens que estavam prevenidas e não desprevenidas, porque nós somos a noiva e o noivo vai voltar. Não se engane, Jesus está às portas. Não se engane, a palavra de Deus fala que temos que vigiar e também viver orando. No versículo 8, para encerrar, diz: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Então, o amor, que é a caridade, é muito importante na nossa vida. Diz a palavra que quem tem amor, quem ama um ao outro, o amor um pelo outro, é capaz de perdoar, de cobrir os pecados. É muito importante. O amor, quando alguém tem amor um pelo outro,
esse dom do amor, ele é capaz de ajudar você. Quando você ama alguém, Deus está perdoando os seus pecados. Isso é muito importante. Então, essa palavra, ela merece uma reflexão muito ampla para esse início de mês de maio. Eu preciso que você entenda que é necessário ter uma vida cristã bem regrada, bem padronizada, para que Deus venha abençoar mais e mais e proteger a sua vida, tá? Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe mais e mais, e não esqueça, se inscreva no canal em nome de Jesus, e eu volto a qualquer momento com mais uma mensagem no canal Vale Web TV.